Olá, estamos aqui juntos mais um dia para aprender mais sobre psicologia, para compreender melhor como nós nos desenvolvemos. Hoje nós vamos falar sobre traumas intrauterinos. A nossa amiga de longa data, a Marisa Bárbara Maciel, que sempre nos acompanha, estamos sempre juntos aqui no Facebook, ela que propõe esse tema. Ela quer entender melhor os traumas intrauterinos. Primeira coisa, Marisa, obrigado por você ter sugerido esse tema que é tão importante. A psicologia, a neuropsicologia, a medicina como um todo avançou muito nas últimas décadas na compreensão disso. A primeira coisa que nós entendemos cada vez mais é que o ser humano nunca ele está isolado. Nunca o ser humano está sozinho, Marisa. O ser humano ele está em constante troca, desde o momento da fecundação. Durante toda a sua vida, nós estamos num grande processo de integração, de interdependência. Então, quando a criança está sendo gerada pela mãe, o desenvolvimento de ultrassons muito mais sofisticados, a colocação de microfones que gravam o que a criança provavelmente está ouvindo, e toda uma tecnologia, um aparato tecnológico, foi possível perceber algumas coisas muito interessantes. A criança ela está mergulhada no líquido amniótico. Se a mãe comer algo, um novo alimento que ela ingere, pode produzir, alterar o sabor do próprio líquido amniótico e o odor do líquido amniótico. E o feto, em muitos momentos do seu desenvolvimento, já tem condições de reagir a essas alterações. A criança está envolta através dessa relação com a mãe, onde ela recebe pelo cordão alimento, ela está envolta exatamente nos mesmos hormônios que a mãe está susceptível. Então, quando a mãe passa por emoções violentas, por um susto, etc., são liberadas substâncias químicas, como a adrenalina, para o feto. E hoje já se vê como o feto torna-se, conforme a época do seu desenvolvimento, muito mais agitado. Nós sabemos que a partir dos 4 meses, a criança ouve perfeitamente. E na medida em que está se formando o ouvido e ela começa a ouvir com mais perfeição, clareza, a criança, ela é como se ouvisse o som de um tambor, que é o coração da mãe, e algumas borbulhas que têm a ver com o processo digestivo da própria mãe. Mas ela também ouve ruídos do mundo externo, de uma forma meio que abafada, mas ela ouve ruídos. E esses ruídos têm uma influência. Se são ruídos mais fortes, gritos lá fora, eles vão ter uma intensidade distinta se a mãe
passa algo mais tranquilo, mais sereno para a criança. Então, a criança está sofrendo influências. A própria memória, que vai se formar mais adiante no cérebro, hoje também é muito questionada. Se nós não temos outras formas de memória, até intracelular, que estariam gravando certos acontecimentos impactantes ou não para a criança, na sua formação, já nos primeiros momentos. Então, por tudo isto, nós podemos dizer que sim, a criança sofre influências do meio que ela está vivendo. Então, muito do filtro da sua mãe, do que a sua mãe está percebendo da realidade e como a sua mãe reage a essa realidade externa, está sendo passado para a criança intraútero. Daí a gente entender que certas experiências traumáticas que podem ter sido vividas pela mãe, que o ambiente pode ter ocasionado, elas podem sim ter repercussão na criança. E pós o nascimento, essas experiências traumáticas vão se revelar na vida da criança. Vão surgir em certas predisposições que a criança possa apresentar. Portanto, o entendimento disto é fundamental. Até para a gente, no futuro, no trabalho terapêutico, no trabalho de restauração, muitas vezes, da criança, entender certos estresses, certas situações traumáticas que a mãe passou e poder agora construir, junto da mãe, experiências que possam, de alguma forma, se contrapor àquelas experiências traumáticas. Por exemplo, uma criança que durante a gestação a mãe estava muito agitada, a mãe não se sentia segura, entre aspas, do ninho que ela tinha, situações de rejeição, conflitos familiares. É muito importante que agora, independente da idade da criança, possa se criar um ambiente acolhedor, afetivo. Não é? Muitas vezes a criança, antes de dormir, naquele estágio, não é, do pré-sono, naquele período transitório, a gente passar sugestões positivas, colocar uma música clássica, uma música de tranquilização para a criança, e nessas obras de tranquilização, a gente falar para a criança do aconchego, da segurança, da afetividade. Não é? Permitir que a criança expresse, através da arte, da pintura, etc., certos estados emocionais dela. Então, considerar este período é fundamental. Está por terra aquela ideia de que o marcador emocional ou da nossa memória afetiva, ele só vai começar a caminhar após o momento da maternidade, do nascimento. Não. Já nessa pré-vida, vamos chamar assim, pré-história, já está acontecendo a vida na sua plenitude. Claro que com algumas limitações, mas a vida, ela se comporta de uma maneira muito afirmativa nos primeiros momentos. Portanto, a sua pergunta foi uma pergunta excelente para que a gente pudesse compreender melhor, Marisa, essas questões que nós
estamos hoje aqui trabalhando intrauterinas. Eu agradeço muito a tua participação, o teu interesse e espero que tenha contribuído com todos os nossos amigos. Um grande abraço e eu volto.